E se uma simples viagem de trem para um resort paradisíaco se tornasse um pesadelo terrível, com demônios poderosos e famintos querendo devorar a sua energia vital, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de passageiros tentando sobreviver a dezenas de entidades demoníacas assustadoras. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os protetores da floresta em um trem da morte, ou Quereta Berdara, que é o título original. Esses trabalhadores vão aprender que ficar algumas horas a mais no trabalho realmente pode matar alguém. Começamos vendo uma empresa gigante desmatando uma floresta antiga para construir uma linha férrea novinha em folha. Só que as coisas não podem ser tão simples quanto parecem, pois certa noite, um xamã local chamado Rabat aparece na tenda do supervisor da obra e fala que a melhor escolha para eles seria cancelar o desmatamento, senão as consequências poderiam ser ainda piores do que a morte. Porém o responsável obviamente não dá ouvidos e expulsa o homem do local. Só que ao ser jogado para fora, o xamã fala que nem o dinheiro e nem mesmo Deus serão capazes de ajudá-los. Mais tarde, o expediente de trabalho chega ao fim e quase todos os trabalhadores, com exceção do Darto, decidem encerrar o dia por ali. Vendo isso, o Paimon chama um amigo e fala que ele deveria parar de trabalhar. Porém o Darto explica que ainda precisa fazer algumas coisas e que se deixar pela metade, a remuneração do dia seguinte será menor, algo que não pode acontecer, já que desse jeito ele terá que mandar menos dinheiro para a esposa. Aí como devia estar na mesma situação, o Paimon decide ficar ali com o colega para terminar o trabalho, mesmo que leve mais algumas horas. Então o Darto volta a mexer nos trilhos, enquanto o Paimon entra no túnel escuro com um carrinho de mão. O problema é que alguns minutos depois, o Darto é atingido por uma pedra que vem do nada, e percebe que algo está errado. Por isso ele entra no túnel chamando pelo Paimon, e segue em frente ignorando as luzes piscando. Dessa forma o cara ainda anda mais alguns metros, e encontra um amigo no teto do túnel, sendo meio que devorado por uma entidade bizarra. Então, muito tempo depois disso, na inauguração do resort Sankara, o dono do resort, um homem chamado Santoso, fala pro regente local Bara que enquanto os dois trabalharem juntos em cooperação, o turismo da região só vai crescer, o que será ótimo para os dois. Ao mesmo tempo, as irmãs Purnama e Kembang chegam na estação do resort e estudam a maquete em miniatura do local, vendo a geografia da região e por onde o trem passará durante a viagem. E a Purnama ainda fala para a mais nova que, de acordo com o folheto de apresentação, o trem vai passar por 5 túneis recém-construídos, fora que após a janta, elas ainda vão poder dar um mergulho em uma piscina termal aquecida, enquanto assistem a fogos de artifício. Porém a Kemban não gosta dessa ideia, já que sua irmã se recuperou recentemente de uma doença, e corre o risco de piorar outra vez. Uma coisa que desagrada a Purnama, visto que a ideia do passeio era comemorar a sua recuperação. Nessa mesma hora, uma mulher chamada Hamla chega na estação, e vê o início de um protesto feito pelas esposas dos trabalhadores que sumiram durante a construção do túnel. Só que para não estragar a inauguração e não ter problemas com o Santoso, o regente simplesmente manda os seguranças expulsarem as mulheres dali, e fala pro Ricasso que está tudo sob controle, e que todas as mudanças têm os seus prós e contras. Em seguida, a Purnama pede para um jovem chamado Tekun tirar uma foto dela com a Kebang. Então ela pergunta a respeito de onde ficam seus assentos, e parte para o vagão junto com a caçula, mostrando que claramente gostou do Tekun. Poucos minutos depois, todos os passageiros se sentam, e o condutor Siddiq dá as boas-vindas a eles dentro do trem para Sankara, explicando que esse é um trem especial de turismo, com uma rota direta para o resort Sankara, que irá durar 7 horas, significando que irão chegar no destino às 7 da noite. E com tudo explicado, ele deseja a todos uma jornada memorável, o que realmente vai ser, mas não pelos motivos certos. Aí para comemorar a aparente bem-sucedida inauguração, os ricaços responsáveis pelo resort e pela região pedem para o fotógrafo Adam tirar uma foto de recordação, e depois de tirar a foto, o Adam volta para um dos vagões econômicos, ajuda a Han a guardar a mochila e senta alguns bancos atrás das duas irmãs. Nessa hora o Tekun aparece ali, e também ajuda alguns outros passageiros com suas bagagens. Isso tudo enquanto fica trocando alguns olhares de flerte com a Purnama. Aí ele tranca a porta do vagão e avisa pelo rádio que está tudo pronto, fazendo com que o trem parta logo em seguida. Alguns minutos depois, no vagão VIP, uma jovem ricaça puxa o celular e começa a fazer alguns stories junto com seus 3 amigos, dizendo sobre como é incrível viajar no trem Sankara e recomendando que os seguidores também viajem em alguma hora, com uma ressalva de que devem ir apenas no vagão VIP, para não se misturarem com os plebeus da classe econômica. E perto desses 4 idiotas, a dupla Martha e Chris conversam a respeito de vários afiliados online que foram presos, e o Chris fala que logo será a vez dele ser nomeado como suspeito. Aí ouvindo isso, a Martha pergunta por que então os dois não fugiram do país. O cara explica que os seus bens foram congelados, e que a única grana que tem está em sua mochila. E o pior de tudo é que ele ainda é forçado a colocar a mochila no bagageiro, já que os passageiros não podem ficar com elas no colo por questão de segurança. Ao mesmo tempo, a Hanla, que revela ser a esposa do Darto, vê seu marido no espaço entre os vagões, e vai correndo até lá desesperada. Porém, ao chegar no local, a mulher vê que o cara estava sentado no vagão lanchonete. O problema é que ao entrar no outro vagão, o Darto já não está mais lá. Então a mulher pergunta para uma funcionária se ela viu um homem vestido no uniforme de trabalho, e a funcionária explica que
que ali não tinha ninguém assim. Aí quando estava desistindo e voltando para o assento, a Hanla vê o Santoso no vagão VIP e tenta ir lá falar com ele. Só que antes disso ela é parada pela funcionária, que explica que os passageiros da econômica não podem ir para a classe mais cara, o que acaba com as tentativas da viúva. E sem saber que alguém queria falar com ele, o Santoso está no vagão VIP conversando com o Bara e perguntando a respeito do incidente que aconteceu no terminal. E aí, para contornar a situação, o Bara apenas diz que os locais estão sendo influenciados por rumores e protestando por conta de algumas demissões. Só que o Santoso não quer saber de nada disso e fala que aquele vexame fez ele ser envergonhado na frente dos investidores. Um problema que pode arruinar a imagem do turismo na região e prejudicar o lucro do resort. Ok, tá na cara que alguém que está a fim de espremer dinheiro de investidores e que pode desmatar uma floresta apenas para construir um trilho de trem não iria desistir de um projeto que vale milhões de dólares apenas porque um xamã local mencionou que tinha demônios protetores da floresta. Até porque pessoas que não são muito ligadas com o meio espiritual com certeza não dariam muita bola pro recado. Mas após algum tempo, quando os funcionários começaram a desaparecer, ele deveria ter pelo menos suspeitado do que poderia estar acontecendo. Isso sem contar que é muito estranho que o resort tenha sido construído tão rápido, mesmo levando em conta o problema do sumiço dos trabalhadores. Pois pelo que parece, foram muitos homens que sumiram durante a construção, e uma pessoa rica que nem ele realmente conseguiria dinheiro para interferir na investigação e impedir que a obra fosse interditada para investigações e buscas. Mas isso seria possível apenas se 1 ou 2 trabalhadores desaparecessem, o que claramente não é o caso aqui. E um caso onde vários homens somem do nada, definitivamente iria parar na mídia e receberia atenção nacional, com o governo fazendo todos os esforços possíveis para resolver o problema e encontrar as vítimas. Por isso é essencial que essas viúvas tenham procurado a imprensa e contado os relatos na internet. Além disso, era impossível para o Bara conseguir manter essa bomba em segredo por muito tempo, ainda mais com tantas viúvas protestando na inauguração do resort. Então, ao invés de ficar tentando silenciar as mulheres como se fosse um culpado, ele poderia ter aproveitado essa chance para dar apoio para elas e quem sabe melhorar ainda mais a imagem do resort, criando uma imagem de um resort transparente e confiável. E eu só estou sugerindo isso por pensar que será impossível continuar escondendo o desaparecimento dos trabalhadores, o que poderia afundar totalmente a popularidade do resort. E se realmente aconteceram desaparecimentos no local, se o cara não está envolvido diretamente, ajudar nas buscas só vai mostrar que ele se importa com a comunidade e quer encontrar os trabalhadores. Mas esse cara aqui é o pior tipo de vilão, o cara que só pensa em dinheiro mesmo que tenha que morrer por isso. E assim galera, eu sei que eles estavam trabalhando muito e estavam com medo de cumprir as horas, mas nenhum salário do mundo vai pagar a sua vida. Esses caras estavam no meio da selva da Indonésia, na ilha de Java, e lá tem uma grande variedade de animais perigosos, como cobras peçonhentas, tipo a naja cuspideira, que pelo nome você já imagina o que ela faz, né? O bicho joga veneno direto nos olhos, e aí a sua morte vai ser bem dolorida. Também existe a Krite, que é responsável por muitos casos fatais em toda a Ásia, sem contar a cobra real, e outros bichos como insetos e aracnídeos, que podem te matar com doenças ou veneno, e se eles tiverem muita sorte, podem dar de cara com um leopardo de Java, apesar do bicho ser bem raro e evitar contato com os humanos. Mas o animal pode estar com muita fome, igual aconteceu o caso da onça que finalizou aquele senhor aqui no Brasil. Então precisamos sempre lembrar que mesmo estando no topo da cadeia alimentar, nós só conseguimos esse feito por conta das armas. Se qualquer um desses animais aí pegar o ser humano desprevenido ou desarmado, já era. Isso que eu não estou levando em conta riscos como desabamento e gases tóxicos. Ah, e para quem ainda não sabia, em muitas ocasiões é realmente recomendado e até exigido que os passageiros deixem as mochilas ou malas no bagageiro e fiquem com as mãos livres, o que acontece por motivos de segurança da própria pessoa e dos outros passageiros, pois assim é garantido que nenhum doidão vai puxar uma arma do nada e cometer um crime, e também permite que a pessoa se segure imediatamente caso aconteça um acidente ou uma situação de emergência e não leve uma mochilada na cara quando um imprevisto acontecer, tipo uma turbulência forte ou uma friada ou qualquer coisa assim. Enquanto isso, as duas irmãs estão aproveitando a viagem de trem e conversando sobre o diário em que a Purnama leva para todo lado e não deixa a Kebang dar uma olhada, algo que sempre irrita a mais nova. O estranho é que nessa hora, quando a Kebang olha para fora do trem e vê um pássaro batendo com tudo na janela, a Purnama passa mal e sai rapidamente para ir ao banheiro, dizendo que precisa apenas tirar a água do joelho. Mas como o banheiro mais próximo está ocupado e com uma grande fila, a jovem acaba tendo que ir para um outro mais longe, onde consegue vomitar em paz sem perceber que o espírito do Paimon estava na cabine com ela. Enquanto isso, a Kebang aproveita que sua irmã foi ao banheiro e dá uma espiada no diário que a Purnama vive escondendo. E ali ela acaba vendo algumas coisas que não gostaria, como por exemplo, fotos de quando a irmã estava internada no hospital e anotações de quando elas viajaram de trem para visitar a mãe delas. Alguns minutos depois, quando o trem entra em um dos 5 túneis recém-construídos, o Siddiq percebe que a porta de um dos vagões estava meio esquisita e manda um funcionário chamado Dom ir dar uma olhada. Ao mesmo tempo, a Kebang percebe que sua irmã já deveria ter voltado e tenta ligar para ela para ver se estava tudo bem, mas como a Purnama não responde, a adolescente decide ir ao banheiro dar uma olhada, o que acaba sendo meio estranho, visto que além das luzes do trem começarem a piscar descontroladamente, ela também descobre que a sua irmã não estava no banheiro mais próximo, o que a deixa preocupada, fazendo com que ela vá atrás dela
dela em outros lugares. Ao mesmo tempo, uma garotinha que estava sentada junto com a mãe no assento que fica atrás das irmãs, vê uma outra menininha atrás da porta e vai tentar falar com ela. O bizarro é que do nada, a menina desconhecida se transforma em uma criança demoníaca e assusta a garotinha, fazendo com que ela caia no chão. Nesse momento, Dom aparece ali perto da criança, sentada no chão, e grita ao ver os demônios que estavam do outro lado da porta. Só que sem ter noção disso, a Kebang finalmente encontra a própria irmã e menciona que ficou preocupada pelo tempo que a jovem demorou para voltar. Além disso, ela também vê que tem restos de vômito no cabelo da Purnama e diz que ela precisa ver o médico assim que as duas voltarem. Porém, a mais velha fala que está tudo bem e que é apenas um enjoo da viagem. Mas de repente, a Purnama olha para a janela da porta e percebe que o vagão que devia estar ali tinha sumido. Então ela mostra isso para Kebang e as duas ficam assustadas e vão juntas falar com o Tekun, que estava na classe VIP servindo o Santoso e o Bara. Assim que o cara se aproxima para saber do que se trata, a Purnama menciona que o vagão número 5 desapareceu e o Tekun vai rapidamente dar uma olhada. E assim que confirma o desaparecimento, ele decide trancar a porta para impedir que alguém tente passar e se machuque. Ou ele fez isso para que ninguém notasse o desaparecimento, o que não faria muito sentido, levando em conta que as janelas são transparentes. O problema é que nesse momento, um cara se aproxima dizendo que precisa ir ao banheiro e percebe que o vagão 5 desapareceu. Então ele avisa os outros passageiros e quase deixa todos desesperados. Por sorte, o Tekun pensa rápido e fala que aconteceu um pequeno problema enquanto estavam dentro do túnel e por isso o quinto vagão foi deixado para trás. Porém, como não é nada demais, logo ele irá segui-los para o resort. Com a situação sob controle, ele decide sair dali para conversar com o condutor, mas antes que isso aconteça, o Adam dá uma intimada nele perguntando se aquela historinha era mentira ou não. E como não vai revelar que algo grave pode ter acontecido, o Tekun continua com o mesmo discurso, falando que o vagão foi apenas separado e deixado no túnel, uma desculpa que não parece convencer o fotógrafo, que questiona se foram feitos testes de segurança ou não. E em resposta a isso, o Tekun simplesmente fala que se os testes não tivessem sido feitos, ele também não iria aceitar estar ali, o que parece convencer o Adam pelo menos um pouco. Aí com as coisas mais ou menos sob controle, o Tekun deixa o Adam para trás, passa pelas irmãs dizendo que já fala com elas e vai para a cabine do condutor. E aí vendo que não teriam respostas tão cedo, a Purnama fala que precisa ir ao banheiro e recusa a ajuda da irmã, dizendo que ela poderia apenas pegar uma bebida. Mas enquanto prepara as bebidas, a Kebang recebe uma ligação do médico da Purnama e o homem revela que ligou para ela porque a própria paciente não atende as ligações há uma semana. Além disso, ele também revela que a Purnama precisa fazer alguns exames urgentemente, já que a cirurgia do câncer de fígado não foi bem sucedida, algo que infelizmente a Kebang não tinha noção, já que a irmã tinha dito que foi curada. E o pior disso é que na hora em que o doutor ia falar sobre as células cancerígenas terem se espalhado ainda mais, a ligação acaba caindo. Em seguida, quando a Purnama volta do banheiro, a Kenben entrega a bebida e avisa sobre a ligação do doutor, dizendo que ele revelou tudo a respeito da situação dela. Aí, ficando completamente irritada por ter sido mantida no escuro pela própria irmã, a Kebang confronta a Purnama, dizendo que sempre esteve ao lado dela e que não deveria ter mentido e nem desistido do tratamento. Como não poderia mais esconder a verdade, a mais velha explica que só queria passar um tempo de qualidade com a caçula, sem ficar tendo que encarar as paredes do hospital. Afinal, ela não tem muito tempo restando, e por isso fez aquele caderno de lembranças. Fora que a garota não quer se sentir impotente nos momentos finais, sem conseguir fazer nada além de tomar remédios. Só que ao ouvir isso, a Kebang fala que sua irmã é tudo que tem, e que ela não deveria desistir sem antes tentar outros tratamentos, pois ainda queria ver os cabelos da jovem se tornarem brancos de velhice. Ao mesmo tempo, o Tekun chega no painel eletrônico do trem e descobre que o centro de controle estava cheio de musgo e gosma. E aí, sem entender o que está acontecendo, ele olha para fora do trem e vê na janela o reflexo de vários espíritos bizarros dos trabalhadores mortos, sem perceber que por serem reflexos, os espíritos reais estavam bem ao lado dele. Nesse momento, o condutor chega ali e o Tekun fala na hora o que tinha acabado de ver, porém o Siddiq não dá ouvidos e fala que não pode se comunicar com a central porque o rádio estava com curto-circuito. E vendo o painel de energia, ele pergunta o que aconteceu ali. Então, o Tekun se acalma um pouco e explica que foi ali para contactar o serviço de emergência e avisar que o quinto vagão tinha desaparecido. E ao escutar isso, o Siddiq diz que é impossível, já que são necessários vários procedimentos para conseguir separar as partes do trem. Porém, mesmo sem acreditar, ele olha as câmeras de segurança e confirma que o quinto vagão realmente parece ter sumido. Por isso o cara fala pro Tekun que o Sr. Santoso não pode ficar sabendo desse problema, até que as coisas sejam esclarecidas. Sendo assim, o jovem fica encarregado de lidar com os passageiros da classe econômica, de acordo com as instruções do manual, e fecha a tampa do painel de energia para que ninguém note nada de estranho. Bom, por mais que seja um tanto normal que os pássaros se joguem contra os vidros, isso também é visto em várias histórias como um sinal de que algo sobrenatural e muito ruim está para acontecer, como se fosse um presságio. Então, mesmo que isso parecer algo sem importância no momento, pode acabar sendo bem importante quando mais coisas começarem a acontecer, como por exemplo a falta de sinal completa. Isso é claro desde que a Kebang acredite no sobrenatural, senão ela nem iria ligar as duas coisas. Já se tratando do desaparecimento do vagão, os funcionários tinham duas abordagens que eram possíveis aqui. A primeira era de fato manter todos no escuro sobre o que está acontecendo para não deixar ninguém apavorado e evitar
minimizar a exaltação, o que também seria melhor para proteger a imagem do resort. E vamos deixar claro que seria bem difícil você esconder de todos que um vagão sumiu, né? E a outra, que eu particularmente acho melhor de uma visão mais humana, sem pensar na imagem do resort, era falar a verdade sobre o vagão ter sumido, e explicar que não fazem ideia do que tinha acontecido. No começo poderia causar algum tumulto, porém a longo prazo seria melhor para deixar todos preparados para possíveis problemas, e também já deixaria os passageiros prontos para caso precisassem agir em um momento de urgência. E sobre como a Purnama tratou a situação do câncer, eu realmente não tenho como dizer o que seria melhor para ela. Afinal, apenas quem enfrenta isso sabe o quanto é difícil, e qual seria a melhor escolha. Mas vendo a perspectiva de um familiar ou amigo dela, de fato a jovem deveria ter falado a verdade, e continuado o tratamento, pois apesar de ser difícil, a medicina atual já está bem avançada, e geralmente as chances são boas de uma possível recuperação. Talvez uma medida de segurança que esse trem deveria ter adotado era ter um telefone via satélite para caso eles ficassem presos em alguma parte da viagem, pois imagine que o trem deu uma pane elétrica no meio da floresta de Java, e você não tenha contato com algum mundo externo. Nem precisa de seres sobrenaturais para ser uma situação extremamente difícil de sobreviver. Então, tendo um telefone via satélite, eles poderiam parar o trem, passar a localização exata onde eles estavam e esperar por um resgate. É claro que ia demorar um pouco, mas é melhor do que continuar o caminho e ser atacado por algum espírito raivoso quando entrar no próximo túnel. Então, Tekun passa pelo vagão VIP, onde os passageiros estão reclamando da falta de sinal do celular, e vai para o vagão de comidas, onde as irmãs estão esperando, e mesmo estando muito nervoso com tudo que viu, ele se acalma e avisa as garotas que foi apenas um problema técnico, e que o quinto vagão só foi deixado para trás temporariamente, enquanto que a bagagem delas chegará no hotel em pouco tempo junto com o resto dos passageiros, que aliás estão muito bem. Nesse momento, o trem entra em outro dos túneis recém-construídos, e o Tekun fala que as irmãs serão realocadas para a classe econômica do vagão 4, e receberão pontos de bônus para a próxima viagem. Aí a Purnama paga uns sucos e vai para o próximo vagão com a irmã. O estranho é que nesse momento, as pessoas da classe VIP começam a ouvir uma risada infantil muito bizarra, mas no fim tá tudo bem, já que é só uma jovem rindo de alguns tic-tiques. Só que a classe econômica não tem tanta sorte, pois enquanto eles estão cantando e se divertindo, algumas pessoas começam a agir como se estivessem sendo estranguladas por mãos invisíveis. Um homem até tenta ajudar, dando água pra eles, porém não adianta de nada, e na verdade só piora, porque nessa hora alguns dos passageiros são possuídos, e começam a falar que os humanos não escaparão da punição que vai cair sobre eles, pois chegou o tempo da aniquilação. E o Adam, que está tirando foto de tudo que acontece, percebe pela lente da câmera que várias entidades bizarras estão no vagão. Aí as entidades se revelam para todos, e começam a finalizar os passageiros, sugando a vitalidade deles. E a única que vê isso pela porta de outro vagão é a Kebang, pois quando ela grita e os outros vão ver, o trem sai do túnel e o vagão some para sempre. Aí desesperada, a Kebang arrasta a irmã dela para trás, e fala que viu as entidades sobrenaturais atacando os passageiros, e que quer ir embora. Nessa hora, o Sr. Santoso percebe a comoção e chega ali junto com o Bara, para ver o que está acontecendo. Mas antes que possam conversar, ele olha para outra porta e vê que o vagão tinha sumido. Uma situação que deixa o Ricaço desesperado, perguntando para o Bara e para o Tekun onde foi parar o quinto e o quarto vagão. Aí, ouvindo a discussão, a Hanla, que estava no vagão de comida o tempo todo, fala que cada vez que passaram por um túnel, um vagão sumiu, deixando claro que não era uma simples coincidência ou problema técnico, e sim algo além do controle. Porém, ao ouvir isso, tudo que o Bara consegue perguntar é como essa área vai se desenvolver se os moradores continuam tendo ideias surreais que nem as dela, basicamente dizendo que ela é uma doida que acredita em superstições idiotas. Em resposta, a Kebang fala que a Hanla está certa, e que viu com os próprios olhos os passageiros do quarto vagão sendo cercados por criaturas sobrenaturais. Só que por ela ter sido a única que viu esses tais fantasmas, os outros não sabem no que acreditar. E aproveitando a confusão, a Bara reforça que está tudo sob controle, e que os vagões foram apenas deixados nos túneis para resolver alguns problemas. Além disso, o homem também pergunta se a central de controle foi contactada, e o Tekun acaba tendo que concordar, mesmo sabendo que é mentira. Mas como não acredita muito nesse papinho, o Santoso faz o Bara voltar sozinho para a cabine, e puxa o Tekun para um canto reservado, e fala para ele dar um jeito de resolver o problema do quarto vagão antes que a imprensa crie histórias terríveis, e manche a imagem do resort. E aí, sem opções, o Tekun revela que não pode fazer isso, porque toda a comunicação do trem está cortada. Ao mesmo tempo, o Bara volta pro vagão VIP, e descobre que uma das poltronas chiques tem uma grande quantidade de musgo, e sabendo que aquilo não deveria estar ali, ele entra na frente para que os ricaços não vejam isso, e limpa rapidamente quando ninguém está olhando. Aí, com isso feito, ele vai até a cabine do condutor e fala para o Siddiq a respeito dos vagões que estão faltando. Então o Siddiq revela que já sabe sobre isso, e menciona que não é possível falar com o centro de controle, porque os dispositivos de comunicação pararam de funcionar do nada. Ouvindo isso, o Bara percebe que a situação não está boa, e diz que eles precisam chegar ao resort o mais rápido possível, para mandar algumas pessoas para evacuar os vagões que desapareceram, e aí dar alguns serviços VIPs para eles, e convencê-los a assinar um acordo para não processarem a empresa. O Siddiq até concorda com isso, porém ele menciona que essa tática só vai dar certo se os vagões forem achados, o que pode ser difícil, já que as câmeras de segurança flagraram as entidades bizarras que atacaram os passageiros. Aí, na hora em que vê as gravações
gravações, o Bara força o Siddiq a apagar as filmagens, dizendo que um dos seus homens na polícia vai dar um jeito de encobrir tudo, e manda o condutor impedir que a Hanla influencie os outros passageiros, visto que ela parece ter uma noção dos espíritos que estão causando problemas, e eles não podem permitir que os investidores sejam perturbados. Mas o pior de tudo é que ele ainda fala para o condutor que tudo vai dar certo, e que os dois estão juntos nisso. Em seguida, o Siddiq vai até o vagão de alimentação, e fala que ele deveria voltar para o vagão 1 dos VIPs, e quando o Santoso tenta chamar os passageiros para ir com ele como pedido de desculpas, o condutor fala que isso não é possível, já que não tem lugares disponíveis. Então, o Tekun leva as irmãs para o vagão 3 dos VIPs, já que não tem mais nenhum econômico sobrando, e a Hanla aproveita o momento para falar com o Santoso a respeito do marido que desapareceu, enquanto construíam um trilho no resort Sankara. Só que o homem fica muito chocado ao saber do que aconteceu, e explica que não sabia de nada, já que deixou todo o processo de construção com o Bara. Ao mesmo tempo, a Purnama fala para a irmã pegar o único assento disponível na classe executiva, e fica esperando enquanto o Tekun conversa com a outra funcionária, e pede para ela ficar no vagão do restaurante um pouco no lugar dele. E com isso feito, assim que a Hanla chega ali, a Purnama chama o cara para um local mais isolado, e pergunta para ele o que está acontecendo ali de verdade, falando para ele parar com as mentiras. Aí, sendo colocado na parede, ele fala que não tem ideia do que está acontecendo, e nem se vão conseguir ajuda ou não, pois só está seguindo as ordens do chefe. Só que ao ouvir isso, a Purnama fica putaça, já que o cara poderia ter falado a verdade desde o início, ao invés de apenas fazer o que o chefe manda, e o estresse é tanto que ela acaba passando mal e tendo que ir ao banheiro. E aí, na hora em que ela entra e começa a cuspir sangue, o que é um péssimo sinal, o grupinho de ricos babacas que estava fazendo stories anteriormente aparece ali para reclamar com o Tekun, dizendo que os pobres da classe econômica estão fazendo a cabine VIP feder, e que por isso não vão ficar lá. Além disso, nesse momento, o trem entra no terceiro túnel. Ok, nesse ponto é impossível que eles não tenham percebido que os vagões estão sendo atacados um por um, cada vez que entram nos túneis. E isso é bem preocupante se pensarmos que existem 5 vagões e 5 túneis, pois isso deixa claro que até o fim da viagem, todos terão sido atacados, e as pessoas muito provavelmente terão ido de base a essa altura. E a menos que o Siddiq e o Bara tenham uma forma de lutar contra esses demônios, ou simplesmente não queiram ser finalizados, os dois deveriam parar o trem imediatamente, e mostrar a filmagem de segurança para os passageiros, para justificar o motivo da parada brusca. Dessa forma, o trem não passaria pelos túneis, e as pessoas não teriam um destino terrível. Fora que essa filmagem poderia ser a única prova clara do que aconteceu ali, o que seria essencial para o Bara se explicar para as autoridades, já que ele está fazendo de tudo para evitar um escândalo no resort. Fora isso, não faz sentido que o Siddiq obedeça tanto o Bara, afinal, mesmo com o empresário dizendo que os dois estão juntos nessa, isso não é verdade, pois um deles está tentando proteger a reputação da empresa que vale milhões, enquanto o outro mal vai ter onde cair morto. Por isso, ao invés de dar ouvidos ao regente, o Siddiq deveria salvar essas gravações e falar diretamente com os passageiros, para explicar o que está acontecendo, e ver se alguém tem alguma ideia do que fazer para impedir que todos ali tenham um destino terrível. E uma coisa que eles precisam analisar aqui é que tem duas possibilidades para os ataques estarem acontecendo. Uma é que os túneis foram escavados em uma região sagrada, e o espírito está se vingando por isso. E outra seria que a escuridão do túnel deixa o espírito forte o suficiente para atacar as pessoas e desaparecer com elas. Pelo que deu pra ver até agora, a principal entidade que está causando tudo isso é uma espécie de rainha dos djinns da floresta, um espírito ancestral ligado à proteção da natureza e à vingança contra quem destrói ou profana as áreas sagradas. Essa entidade é muito presente nas lendas de Java e geralmente aparece quando há invasão humana em áreas proibidas, desmatamento ou desrespeito à floresta. Ela não possui uma fraqueza física clara, como objetos de ferro ou luz forte. As suas vulnerabilidades são muito mais simbólicas e espirituais. Por isso, para escapar ou atrasar a entidade, vamos precisar agir de maneira inteligente. Uma das coisas a fazer seria reconhecer o erro e pedir perdão. O primeiro passo é demonstrar respeito pela natureza, fazer um pedido coletivo de desculpas ou realizar um ritual de reconciliação com o local, o que pode acalmar temporariamente o espírito. Isso pode envolver acender incensos, oferecer alimentos ou até mesmo palavras sinceras de arrependimento, de acordo com as tradições locais. Outra coisa seria tentar sair da área sagrada o mais rápido possível, evitando destruir ou perturbar o ambiente ao redor. Então, quanto menos barulho e menos impacto, menor é a chance da entidade se enfurecer ainda mais. Até mesmo orações podem criar uma espécie de barreira temporária, especialmente se realizadas por alguém com conhecimento das tradições islâmicas ou animistas da região. E os espíritos desse tipo odeiam desunião e atitudes egoístas. A união e a colaboração entre os passageiros podem enfraquecer a influência da entidade, o que quer dizer que o pânico e as brigas só fortalecem a sua presença. Dito isso, é bom não tentar confrontá-la diretamente ou provocar ainda mais destruição. Isso geralmente piora tudo. O foco aqui deve ser escapar da área afetada e buscar proteção em locais considerados neutros, como vilarejos tradicionais ou áreas abençoadas. E diferente de outros tipos de entidades, a rainha dos djinns reage principalmente à falta de respeito e à destruição ambiental. Ou seja, a sobrevivência aqui depende muito mais da humildade, união e respeito, do que da coragem física ou armas improvisadas. Então, se alguém tentar fugir correndo sozinho ou desafiar as regras da floresta, provavelmente será
será o próximo alvo. O segredo aqui é agir com cautela, demonstrar arrependimento e evitar ao máximo provocar ainda mais a entidade. Ao mesmo tempo, a Suzy, que é uma das funcionárias que cuida do vagão da cozinha, está passando muito mal e dizendo que está com medo de ficar sozinha. Mas como o Santoso não quer que ela piore o ânimo dos passageiros VIPs, ele fala para a jovem ficar ali para se recuperar, enquanto ainda vai para a cabine VIP. O problema é que alguns minutos depois, é possível ouvir a Suzy dando um grito bem alto de medo. Aí o Santoso fala para os jovens ricos esperarem um pouco e vai verificar a situação junto com a Inda, descobrindo assim que a cozinha estava toda revirada e a funcionária não pode ser vista em lugar nenhum. Aí, para piorar ainda mais, do nada eles começam a ouvir um ronco bizarro e percebem que tinha uma entidade assustadora sentada a apenas alguns metros de distância. E sabendo que não poderiam ficar ali, o Santoso manda todo mundo fazer silêncio e ir para o segundo vagão imediatamente. Uma pena que as coisas não acabam dando certo, já que os passageiros parecem ser enraizados no local e impedidos de andar. Além disso, a energia pisca e os espíritos se revelam para apavorá-los ainda mais. E aí, conseguindo ver direito as criaturas, ainda pergunta ao Santoso por qual floresta sagrada esse trilho está passando, pois essas entidades parecem ser demônios da floresta. Nessa hora, os humanos parecem ser liberados do enraizamento e tentam se mexer com calma para fora do vagão, mas antes que possam sair, uma das riquinhas se assusta com um dos demônios e se torna o foco de todos eles. Aí, assustada, ela pega uma faca para tentar afastá-los, algo que não dá certo, e ela é forçada a usar a faca em si mesma. E vendo a menina perder a vida, todos ficam desesperados para sair dali antes que sejam finalizados, o que também não dá certo, e os demônios acabam com eles de uma maneira brutal. Nessa hora, a Purnama sai do banheiro e vê o massacre que estava acontecendo no terceiro vagão, então ela chama o Tekun e junto com ele, a Hanla e a Kebang também aparecem. Além disso, no vagão 3, ainda mostra que ainda estava viva e pede ajuda para sair dali, porém infelizmente a porta parece estar emperrada e não pode ser aberta, resultando na morte da pobre funcionária. Após isso, o trem sai do túnel e o vagão desaparece, e aí, como não viram o que estava acontecendo lá dentro, os outros passageiros apenas ficam chocados e curiosos para saber onde foi parar o terceiro vagão. Mas antes que possa responder essas perguntas, o Cid que aparece ali com o Bara e é informado pelo Tekun de que o terceiro vagão desapareceu e que o trem deve parar antes do próximo túnel, senão o segundo vagão também irá sumir. Só que na hora em que o Bara fica sabendo disso, ele age como um ricaço vilão de novela e ignora o fato de ter visto os demônios na câmera de segurança e apenas joga a culpa de tudo em cima do funcionário e das 3 pobres da classe econômica, dizendo que é muito estranho o fato delas terem se salvado até agora, sendo que estavam naquelas cabines, o que mostra que as 3 conspiraram com ele para assaltar os vagões para parar o trem e assaltar os ricos que sobraram, aproveitando que as câmeras de segurança estão desligadas e não tem sinal. E o pior é que quem fala essa última parte é o condutor. Aí, vendo que as coisas estavam ficando feias, a Purnama se defende falando que isso não faz sentido, já que eles nem mesmo têm armas. E em resposta, o Bara fala que se eles podem soltar os vagões, não dá pra saber o que mais podem fazer. Ouvindo isso, o Chris fica desesperado com medo de ser roubado e quebra uma garrafa para ameaçar os 4 pobres extremamente perigosos, dizendo que eles não vão levar suas coisas. E aproveitando a situação, o Bara sai de fininho dali e vai para a cabine onde estão os investidores. E ali ele explica que houve um roubo no segundo vagão, mas que já está tudo sob controle e nada vai acontecer com os executivos. Ao mesmo tempo, o quarteto vê que o próximo túnel está se aproximando e tenta ir embora do vagão, dizendo que todos precisam se salvar. Porém, o Chris parece ter cheirado um pote de pó de plim 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 e corta o braço da Purnama com uma garrafada. Ao ver isso, o Tekun parte para cima do cara e os dois entram em uma briga corpo a corpo, onde o funcionário leva a pior e é pressionado contra o banco do trem, lutando para não ser finalizado. Então a Purnama vai ajudar e começa a puxar o rosto do Chris para trás, fazendo com que a Marta vá para cima da Purnama. Aí, para ajudar a irmã, a Kebang ataca a Marta e tira ela da luta. E depois dessa bagunça, o Tekun consegue derrubar a garrafa no chão e jogar o Chris para o outro banco. Mas como o cara ia tentar pegar a garrafa de novo, a Purnama faz isso antes e acaba sendo pressionada contra a parede pelo Chris, que praticamente se joga em cima da garrafa e cai no chão cuspindo sangue, ao que deixa a Marta desesperada e o resto dos passageiros em choque, assim como a própria Purnama, que não queria fazer isso. No meio do caos, o Siddiq sai rapidamente dali e vai para o primeiro vagão, onde tranca a porta e se reúne com o Bara, enquanto que o resto dos passageiros decide prender o grupo dos pobres, já que querendo ou não, eles finalizaram alguém. Mas a Purnama pensa rápido e usa a garrafa para ameaçar os riquinhos e ir para o primeiro vagão junto com o resto do grupo. Chegando lá, o Tekun usa o martelo quebra-vidros de emergência e destrói a janelinha da porta. E com isso feito, as mulheres atravessam para o primeiro vagão. Porém, ao mesmo tempo, o resto dos passageiros do segundo vagão aparece ali, querendo saber para onde o grupo está indo. Aí, como está com a garrafa quebrada na mão, o Tekun mantém os caras afastados, enquanto fala para eles irem para o primeiro vagão antes que cheguem no próximo túnel. O estranho é que um dos homens fala para o Tekun abaixar a garrafa para conversar, e o jovem realmente faz isso, bem na hora em que o trem chega no túnel. E aí, aproveitando que o idiota realmente abaixou a garrafa, os caras se reúnem e começam a bater nele. Por sorte, na hora em que ele ia ser finalizado, um dos demônios da floresta aparece no segundo vagão e assusta todo mundo, dando a chance deles se juntar com um trio
trio de mulheres e correr para a primeira cabine, já que o Siddiq abre a porta para eles entrarem. O resto dos passageiros, por outro lado, fica completamente em choque e não consegue correr, e como o demônio não tem nada a ver com isso, ele simplesmente começa a finalizar todos eles de várias maneiras brutais. E acredite em mim, são brutais mesmo. Sendo que a mais de boa é o cara tendo toda a vitalidade sugada do corpo. A Marta fica por último e quase consegue escapar, porém o Siddiq se recusa a abrir e ela acaba sendo jogada para fora do trem pela entidade. Assim que isso acontece, o trem finalmente sai do túnel e as coisas parecem ficar seguras por um tempo. Mas apesar da segurança, a situação está bem caótica. Afinal, enquanto a Purnama se culpa por ter finalizado alguém, o Tekun tenta falar pro Siddiq parar o trem imediatamente e acaba sendo impedido pelos passageiros, que estão loucos para saber o que está acontecendo. E aproveitando esse momento, o Bara diz que irá parar o trem e pegar a chave com o Siddiq, mandando o condutor ficar de olho nos passageiros. Só que ao chegar na cabine de condução, ele manda o co-condutor acelerar ainda mais para que possam chegar no resort o quanto antes. E apesar de ficar com receio de fazer isso, o funcionário ainda obedece. Bom, eu realmente não sei o que pensar dessa dupla de idiotas que é o Siddiq e o Bara. Afinal, os dois imbecis viram pelas câmeras de segurança que tinham entidades sobrenaturais e bizarras atacando os vagões do trem. E mesmo assim decidiram ficar quietos sobre isso. E ainda por cima acusaram 4 pessoas inocentes de serem criminosas. E uma acusação dessa, nesse momento, era extremamente perigosa e poderia resultar até em morte, já que pessoas exaltadas e com medo tendem a fazer muita besteira, como por exemplo, atacar alguém que elas nem mesmo sabem se é culpada de algo ou não. O que foi praticamente o que o Chris fez, só que as coisas seriam ainda piores se todos os ricos fossem para cima dos 4 pobres e começassem uma linchação. Além disso, como é que esses sem cérebro acreditaram que 4 pessoas claramente desarmadas poderiam ter se livrado de 3 vagões sem serem vistas e ainda iriam assaltá-los depois de parar o trem, sendo que mais uma vez, eles estão desarmados. É sério galera, fazer algo assim sem ter uma forma de ameaçar a vida dos ricaços era pedir para serem espancados, levando em conta que eram 4 pessoas contra mais de 10 possíveis vítimas. Se bem que se for para falar de idiota, o Tekun também é um dos cabeças da tabela, porque eu não consigo acreditar que esse imbecil realmente achou que os caras que estão com sangue nos olhos iriam simplesmente conversar após ele abaixar a única coisa que servia como proteção em uma luta contra inúmeros oponentes. Ele poderia muito bem ter se recusado a abaixar a garrafa e falado com os homens ainda segurando o objeto. Afinal, ninguém iria querer ser o azarado a atacar primeiro e ser golpeado no processo. Fora isso, o Bara e o Siddiq deveriam perceber o rumo que as coisas estão levando e entender que os próximos 2 vagões também seriam atacados pelos demônios. Por isso, a menos que eles saibam de alguma forma milagrosa de se protegerem, os dois também deveriam estar tentando parar o trem e explicando para todos o que tinha acontecido, falando que viram os demônios pela câmera de segurança e que poderiam garantir que era verdade. Agora a única alternativa é parar o trem o quanto antes e tentar sair da área sagrada antes do anoitecer. O mais sensato é unir o grupo e seguir rapidamente em direção ao resort, enquanto ainda há luz do dia, já que o pôr do sol na região pode começar por volta das 5h30 e até às 6h45 já estará escuro. Se ninguém tentar apaziguar a situação ou pedir desculpas pela invasão, a Rainha dos Djinns vai agir com toda a força quando a escuridão tomar conta, tornando a fuga praticamente impossível para quem permanecer na área proibida. Alguns minutos depois, quando o Siddiq está acalmando as pessoas e dizendo que o trem já vai parar, um dos passageiros tenta abrir a porta que vai para a cabine do condutor e percebe que ela estava trancada. E como o trem ainda não parou, fica bem claro o que aconteceu. Por isso o Tekun quebra o vidro e abre a porta pelo outro lado. Dessa forma, eles chegam à cabine de condução e o Siddiq manda o Bara abrir a porta imediatamente. Mas como ele não faz isso, o Siddiq pede para o copiloto abrir. Vendo isso, o Bara tenta usar a sua autoridade para impedir o funcionário. Só que como o Siddiq mesmo fala, ele é o chefe direto do copiloto, tendo a última palavra dentro do trem. Isso convence o cara a abrir a porta. Aí vendo que as coisas não estavam dando certo, o Bara começa uma luta para impedir que parem o trem. O problema é que no meio dessa bagunça, a porta lateral acaba sendo aberta sem querer, quando o co-condutor é jogado para cima dela. E logo em seguida, o Bara mete um chutão no Tekun e joga ele para fora do trem, fazendo com que ele bata em uma haste de aço e perca a cabeça. Aí com a morte terrível do jovem funcionário, a briga se encerra, com o co-condutor aproveitando a chance para puxar de uma vez o freio do trem, que quase descarrilha antes de finalmente parar. Depois disso, o Bara é preso no primeiro vagão, e a Purnama fala que o desgraçado vai pagar pela morte do Tekun. E em resposta a isso, o Bara fala que seu plano era apenas acelerar o trem para que caso o primeiro vagão desaparecesse no 5º túnel, pelo menos ele e o co-condutor chegassem no resort, para mandar ajuda para quem ficou nos vagões. Ou seja, foi tudo por eles. Aí ouvindo esse monte de besteira, um investidor chamado Camille manda o cara calar a boca, e confirma com a Purnama o que acontece toda vez que o trem passa pelos túneis. E como não quer ser atacada pelos demônios, a investidora Patty pergunta como eles podem chegar ao resort sem o trem. Então as irmãs falam que podem atravessar a floresta a pé, já que o resort não fica muito longe. Mas uma das passageiras também menciona que pode ser mais seguro ficar no trem e esperar a equipe de ajuda. Paralelo a isso, a Hanla vai até o Bara, mostra uma foto do marido usando o uniforme da equipe de construção do trilho e pergunta se ele o reconhece. Só que como o cara fica negando, ela mostra a foto para os investidores e revela que eles deram dinheiro para um homem que nem se preocupou com os funcionários que desapareceram enquanto trabalhavam, sendo que esse também é o motivo dos protestos feitos por aquelas viúvas lá no terminal. E vendo que a situação
situação ficou feia, o cara tenta dizer que não foi ele, mas nessa hora o Siddiq fala pra ele parar de mentir, pois suas ações foram terríveis o bastante para irritar até mesmo Deus. Aí nesse momento, ele começa a contar o que aconteceu vários meses atrás, quando eles estavam na tenda discutindo o projeto para os trilhos, e o Bara falou para cortar mais árvores da floresta, apenas para melhorar a visão dos passageiros e arrancar mais dinheiro do Santoso. Só que na tenda tinha um xamã com o nome de Hamat, que avisou que era melhor não fazer isso, já que os demônios que vivem nessa floresta não são quaisquer demônios, mas sim entidades que não ligam para sacrifício, fé ou orações. Tudo que eles fazem é proteger a própria casa. Porém, ao ouvir isso, o Bara apenas deu risada e ignorou, dizendo que não pode ser chantageado por essas crenças, que a floresta pertence a ele e que por isso pode fazer o que quiser. Fora que o próprio Siddiq só foi colocado no cargo de condutora para que esse segredo não vazasse. Após saberem disso, os passageiros decidem que é hora de ir embora e chegar no resort. O problema é que enquanto eles estão do lado de fora do trem discutindo como chegar lá, a rainha surge do nada vindo de dentro do túnel e começa a capturar alguns dos passageiros, fazendo a Purnama perceber que o esconderijo dos demônios não é o túnel, e sim a escuridão, o que é uma péssima notícia, já que está de noite. Aí nessa hora todos saem correndo para se salvar, ou quase todos, pois dentro do trem ainda tinha uma investidora e o Bara que está preso. E aí do nada a mulher começa a bater a própria cabeça e é possuída pela rainha, que pergunta por que o cara precisou destruir a floresta, e diz que essa é a natureza humana, a natureza de ser ganancioso e destruir cada pedaço de terra, sendo ele o perfeito exemplo de que Deus errou ao deixar os humanos na terra. Aí enquanto o ricaço implora por perdão, a entidade vai até ele e suga sua energia vital. Ao mesmo tempo, o Siddiq está na floresta procurando pelo resto das pessoas, quando dá de cara com um demônio. Aí ele fecha os olhos e tenta seguir em frente, para ver se consegue passar batido, só que o plano obviamente não dá certo, e ele acaba sendo cercado por entidades. Já em outra parte da floresta, a Hanla percebe que a Patty se separou do grupo, e fala que vai procurá-la, já que o Darto faria isso se estivesse ali. As duas irmãs até tentam convencê-la a não fazer isso, porém ela insiste, se despede da dupla fazendo uma apresentação correta do próprio nome e vai atrás da Patty. As irmãs, por outro lado, continuam em frente por mais alguns metros, até que passam perto de um demônio e se abaixam para fazer silêncio. O problema é que a entidade já tinha avistado as duas, e aparece do nada atacando a pobre Purnama, que estava protegendo a sua irmã. Em seguida, todos os passageiros parecem ser assimilados pela floresta, e são transformados em árvores para cobrir o trilho do trem. E nesse momento, a Purnama finalmente acorda meio enraizada no chão, bem de frente para Kembang, que começa a ser transformada em árvore enquanto chora dizendo que quer ir para casa. O mesmo também acontece com a Purnama, mas por algum motivo a transformação dela é desfeita, e ela consegue se soltar para ir até onde a caçula está. Só que infelizmente já era tarde demais para Kembang, que virou uma árvore a essa altura. Aí desolada e desesperada por ter perdido a irmã, a Purnama vê a rainha aparecendo a apenas alguns metros de distância, e implora para ser levada no lugar da Kembang. Porém a entidade não faz a troca, e apenas parece deixar a jovem verde por alguns segundos, antes de destruir os túneis e desaparecer. Então, 6 meses depois, a Purnama volta para o trilho na companhia do Hamat, e no caminho a jovem pergunta por que os demônios não finalizaram apenas o Bara e os investidores. E para o Hamat, a resposta disso é que a morte de apenas algumas pessoas não seria o bastante para mandar um aviso e estabelecer uma base forte para o futuro da floresta, sendo essa também a razão pela qual a Purnama não foi escolhida, já que por estar doente, ela não seria um fertilizante bom o bastante para começar o reflorestamento. Com isso, a Purnama se aproxima da árvore que a sua irmã se tornou e conversa um pouco com ela, perguntando como a Kembang está, e dizendo que a garota estava certa, quando disse que ela poderia vencer o laudo dado pelo médico, o que também quer dizer que a Kembang poderia ver seus cabelos ficarem brancos de velhice, se não tivesse sido transformada, pois pouco antes da tragédia acontecer meses atrás, a Purnama tinha dito que iria continuar o tratamento caso as duas saíssem dessa. E aí, quando a jovem começa a chorar em cima das raízes da árvore, as flores da Kembang florescem, como se quisessem consolar a irmã e secar as suas lágrimas. Ok, pelo menos foi esclarecido um pouco o motivo pelo qual o Siddiq estava indo na onda do Bara até agora. O problema é que isso também não me parece ser um motivo bom o bastante para que ele ajude o regente a incriminar 4 pessoas inocentes, mesmo sabendo que o verdadeiro motivo de tudo aquilo era sobrenatural. O pior de tudo isso é que desde o início, os dois sabiam que os demônios estavam atacando o trem, e que era praticamente impossível pará-los ou se defender deles, pois como o próprio xamã falou, esses espíritos não têm medo de nenhum tipo de símbolo religioso ou oração, o que significa que a única forma possível de escapar da floresta era parando o trem enquanto era dia, e aí correndo o mais rápido possível para fora da mata, ou tendo câncer, né? Mas essa definitivamente não é uma solução muito boa, e eu diria até que está praticamente no mesmo nível de terror. E conforme a entidade absorvia o medo e a desordem causada pela invasão, ela se fortalecia ainda mais, tornando-se praticamente impossível de contê-la apenas com objetos físicos ou improvisados. E sem um verdadeiro pedido de desculpas ou um ritual de reconciliação, a rainha dos Djinns não iria parar até que a floresta fosse vingada, ou todos sejam expulsos do território sagrado. Fala galera, esse foi como derrotar o Trem da Morte. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse amaldiçoado por uma divindade do mal, que quer acabar com todos ao seu redor, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo.
vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de checar para onde você vai viajar antes de comprar a passagem. Afinal, ninguém quer ir para um lugar amaldiçoado por entidades da floresta.